Olá, meus amigos. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando partes do Evangelho segundo o enfoque espírita. Hoje eu vou conversar a respeito do quinto capítulo desse livro precioso que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz assuntos agradáveis para o nosso equilíbrio emocional, conforme os ensinamentos de Jesus. Pois é, e hoje nós vamos tratar de um assunto, de um tema de profunda importância na vida de todas as pessoas: a valorização da vida, na visão espírita. É um assunto que exige uma certa preocupação das autoridades governamentais, da saúde e dos líderes religiosos. E quem não valoriza a maior parte do capital que tem, que é a vida, não está em harmonia consigo mesmo. Acredita-se que 800 mil pessoas, conforme pesquisa, cometem o suicídio no mundo por ano. Olha, 11 mil só no Brasil, e cuja idade, desde a classe jovem até a terceira idade. O que preocupa. E diante disso, também existe uma limitação, uma ética da mídia na divulgação das pesquisas em torno do assunto, o que é natural. Mas vamos questionar algumas pessoas. O que representa a vida para você? Cada um que está assistindo aí tem uma resposta. Mas uns responderam assim: amo a vida, amo viver, amo essa natureza, é tudo de bom para mim. Mas outros já responderam: a minha vida é uma oportunidade de crescimento intelectual, profissional, também moral. Outros já responderam: de acordo com os ensinamentos de Jesus, esta vida é a minha salvação. Deus vai me salvar. Se a gente perguntar, abordar o que é salvação, essas pessoas ficam divagando, né? Mas outros, quando tem uma certa informação já espiritualizada, já acreditam em outras vidas. Comentam até em torno da reencarnação e fazem menção da presente vida como uma misericórdia de Deus, do nosso Criador. Mas outras pessoas já dizem assim, inconformado com a vida, dizem assim: eu não sei por que eu vivo, não sei a razão da vida, não sei por que eu nasci. Eis aí uma questão, né? Então, acreditando e tendo fé em uma vida futura, sendo assim a vida presente, é um momento passageiro, levando em consideração que aqui nós estamos a trabalho, a busca da perfeição. O discípulo de Jesus, João, registrou o seguinte no capítulo 16, versículo 33. Sempre que eu posso, eu levo ao conhecimento das pessoas, quando faço palestras ou preleções, que haja momento para isso, este capítulo. Quando Jesus diz assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos. Nesse mundo só tereis aflições. Tenham ânimo, tenham fé. Eu venci o mundo. Isso nas entrelinhas, nós precisamos repensar e fazer uma profunda reflexão. Como estamos a perceber, esse mundo é de provas, muitas expiações. Nunca deveremos pensar que estamos aqui para praticar um turismo. Aqui no momento,
jamais será visto como um hotel fazenda, com facilidade que poderemos ter tudo facilmente em mãos. Aqui é um grande hospital, uma grande escola. Aqui é uma luta atrás da outra para diminuir as nossas imperfeições. No geral, nós estamos aqui, para muitos, até para concluir projetos que não pudemos concluir no passado. Por vezes, no passado, nós tivemos um projeto individual e não terminamos. E aqui nós estamos para concluí-lo. Mas existem também projetos como missão de alguns espíritos que não concluíram no passado, não era momento, voltaram para concluir. Né? E assim existe o crescimento individual e o crescimento coletivo. E levamos para a espiritualidade um trabalho não terminado que poderia beneficiar um bem-estar coletivo, geralmente, né? Mas tudo é por Deus. Tudo nós estamos sendo dirigidos pela espiritualidade. Tudo, tudo. Porque tudo aqui tem seu tempo. Tem seu tempo. E os olhares do mundo espiritual ele não se engana. No item 14 desse capítulo do Evangelho, Kardec faz um comentário interessante, cujo título ele deu assim: Suicídio e loucura. Conforme o seu ponto de vista, aquele célebre educador Kardec, ele colocou em evidência a palavra resignação, o qual hoje nós estamos substituindo pela palavra resiliência, o qual podemos entender como sinônimo, né? Quando exemplificamos, praticamos a resignação de uma maneira de encarar a vida com todas as suas dificuldades de uma maneira diferente, tendo fé no futuro, tendo paciência, tendo tolerância, entendendo que a vida não começa por aqui e nem termina por aqui. E com espírito de serenidade, jamais vamos nos adoecer a ponto de entrar em loucura e mesmo sucumbir essa valiosa vida, que é um presente da misericórdia de Deus para cada um de nós. Diz ele que é certo que a maioria dos casos graves, ao sucumbir à vida, geralmente é devido à comoção realizada devido a certas vicissitudes, ou seja, drogas que inebriam a nossa composição emocional, nossa mente, nos tirando a lucidez e nos levando a fatos sem volta da vida material. Quantos terminam a vida assim? Dizer que qualquer ato de suicídio efetuado por embriaguez ou por outro tipo de fato, de loucura, que podemos chamar de inconsciente, é certo que tem sempre uma causa por trás. O descontentamento que a pessoa não consegue suportar. Aqueles que param para pensar e conseguem usar a razão entendendo que melhores dias virão, não se desesperam, porque entendem que a vida humana é passageira. Não há mal que sempre dure, nem o bem que sempre perdure. Aquele que crê na eternidade e crê que tudo acaba com o término da vida presente, fica oprimido mesmo pelo desgosto, pelo infortúnio, acreditando que a morte física, tudo se acaba. E com o suicídio, todas as misérias da vida terminam. É que é um ledo engano. Minha gente, cada um de nós aqui na Terra temos uma missão a cumprir. Quando nós estamos nesse estágio um tanto desarmonioso, que tal procurar o serviço de
numa psicoterapia, né? Cada um de nós temos uma missão. Por vezes nós precisamos de um ombro amigo, de uma palavra amiga, de uma palavra de quem estudou o comportamento da vida humana, que nos dá um alinhamento apropriado para que possamos valorizar a vida. Porque a simples dúvida sobre o futuro, ideias materialistas, são os maiores excitadores da prática do suicídio, o qual representa uma covardia moral diante da misericórdia de Deus, que nos deu essa possibilidade para nos evoluir. Aos pensadores que inoculam ideias que nada existe após a morte física, essa propagação ao materialismo representa um veneno lento ou letal que leva grande número de pessoas ao pensamento do suicídio, pensando que tudo acaba. Temos tantas passagens boas que Jesus nos esclarece, que nos dá a possibilidade de não ser um materialista, como por exemplo, como já foi exposto no capítulo de João, versículo 16, se me amais, guardais os meus ensinamentos. Então, em todos os momentos, vamos pensar em Jesus. Ele é o nosso guia, ele é a nossa bússola. Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler, não estudar, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos faz parte do Sermão da Montanha. Temos que acreditar que nesse Espírito único, o mais perfeito que existiu entre nós, valorizar suas palavras, porque senão ficaremos sem beira pela vida, sem um objetivo sério e sincero. Para aquelas pessoas que querem uma vida mais harmoniosa, trabalhem na senda do bem. Procuram ser voluntários em áreas que existam carência de todas as formas. Porque sempre nós achamos que a nossa dor é maior do que a dos outros. Nós temos carências em casas de repousos, temos carências nos hospitais, temos carência com pessoas que estão cumprindo pena devido a ter cometido algum deslizes, temos carência com moradores de rua, temos carência em lares tumultuados pelos conflitos de relacionamentos já desgastados, e nós podemos contribuir. Nós podemos ser voluntário do bem. Temos carências em casas de apoio aos dependentes químicos. Se um de nós estiver sofrendo um desses itens em evidência e quiser superar as suas desarmonias ou as nossas desarmonias emocionais, vamos nos esforçar a serviço de ser fraterno, ajudar os outros. Essa é uma santa medicina para sair desse estado de alma. Todos que estão aqui na Terra cumprindo mais uma etapa, tem algo a ser melhorado. Tem algo de bom também para ser usado em função do próximo. Oportunidade não falta quando queremos a luz da medicina, tanto espiritual quanto material. O que está faltando quando nós estamos nessa etapa negativa da vida é a força de vontade. Ânimo. Elevar os nossos pensamentos ao nosso Criador. Não estamos aqui por acaso. Assim vamos ajustando nossas emoções espirituais. Vamos observando que há caminho, existem irmãos de jornada muito mais sofredores. Vamos nos livrando de pensamentos que nos incomodam a ponto de pensar que somos os mais sofredores entre todos, cujo procedimento pode nos levar à loucura e, posteriormente, ao suicídio. Existe um questionamento. Aquele que está
desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável ou é culpado em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar a sua vida útil? Ah, isso é uma resposta dos espíritos. Tudo depende da intenção. Que o homem se mate ou faça-se matar, o objetivo será sempre de abreviar a vida. Assim, é um suicídio intencional. Aquele pensamento que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Terá espiritualmente sérias consequências, tanto na vida espiritual quanto numa próxima reencarnação. E dependendo do órgão ofendido na matéria, ao tirar a vida do corpo, numa próxima reencarnação ele poderá vir com sérias lesões, as quais poderão deixá-los a vida toda incapacitado de ser uma pessoa fisicamente normal. Assim, se dá quando a intenção em tirar a própria vida. Mas existem outros questionamentos. Um homem que se expõe a um perigo iminente para salvar vidas de seus semelhantes, sabendo e correndo risco, pode ser considerado como um suicida? Não. Vamos colocar a profissão de bombeiro em evidência nessa pergunta ou nessa resposta. No momento que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Pois nesse momento a intenção é salvar vidas e não perdê-las. Mas surgem outras perguntas. Quem pode ter certeza disso? São Luís nos afirma que quem disse que a providência divina não reserva um meio inesperado de salvação de um momento desse crítico para quem trabalha nesse ramo? Existe sempre um limite na espiritualidade, circunstâncias inesperadas que nos dá a possibilidade de um golpe fatal. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo, moralmente, pelo exemplo que dão, a submissão à vontade de Deus e a sua missão vinda aqui na terra, Deus dá aquilo que ele merece. Esse exemplo do poder da fé espiritual pode estimular os infelizes à resignação, salvá-los do desespero, das suas funestas consequências do futuro, para um futuro melhor. São Luís, em 1860, através de uma psicografia, trata esse assunto de uma maneira objetiva, quando se acredita em vida futura. Pois não é só o suicídio em questão, mas também tendo uma situação ligada. Veja bem, quando alguém tira a sua vida, existe o pai, existe a mãe, existem os irmãos, existem as parentalhas em questões. É muito profundo esse assunto. Deus seria injusto com os seus filhos se não desse a oportunidade de repensar nos seus erros e acerto. Deu o livre-arbítrio. E esta aprovação deixada por um suicida é muito forte, é muito sofrida para quem fica. Aqui na terra, de posse de um corpo para o trabalho na busca do progresso, observamos no meio social uma comoção na maioria dos acontecimentos. Não suporta as pressões das aflições, foge com o pressuposto que tudo acaba tirando a vida física, sem se importar com os que ficam, criando horríveis débitos futuros. E para acabar com esse sofrimento da desvalorização da vida, perdemos um riquíssimo momento enquanto encarnado
que Deus nos privilegia. Nas mesas mediúnicas, temos relatos interessantes que nos levam a entender e fazer profundas reflexões a quem passa para o mundo espiritual de uma maneira trágica, intencional. O porquê de um suicídio intencional há diversas explicações e ligações de um passado distante, do ponto de vista pessoal, bem como familiar. A exemplo, uma mãe que perde um filho nessa circunstância é uma dor muito profunda, é uma dor dilacerante, é uma dor horrível tanto para quem fica, mas tanto também para quem vai, pelo resto da existência. Divaldo Pereira Franco, um dos grandes tribunos da doutrina espírita, nos recomenda e lembra que Deus é infinitamente bom. E nesses casos, o poder da prece a favor dos desencarnados pelo suicídio é muito importante. Porque o suicida, ao entrar no mundo espiritual, ele precisa de muitas energias positivas. E Chico Xavier costumava dizer que uma prece de uma mãe ou de um pai a favor de um filho suicida arromba as portas dos céus. Divaldo Pereira Franco, esse grande irmão, cuja missão é distribuir a luz a quem o conhece, a quem o escuta, conta que uma vez em Salvador, ao pegar um jornal do dia, se deparou com uma manchete chocante. E a notícia estampada era de um senhor que havia perdido o emprego e ficou desesperado. Há de se raciocinar que ele era um pai de família, contas a pagar, filhos, esposa, e no desespero perdeu a razão e se jogou na frente do trem. Suicidou-se. Então, Divaldo, ao ler essa passagem, ficou muito comovido, resolveu anotar o nome dessa pessoa na sua agenda. Ele costuma fazer isso quando vê certas situações, pessoas frágeis, que tiram sua vida, ele faz prece para essas pessoas. E de vez em quando a intuição lhe guia a fazer uma triagem, descarta alguém que ele acha que já foi bem assistido, ou encaminhado, ou recuperado na vida espiritual. Mas um dia, Divaldo não estava bem, conta ele. Eram 3 horas da madrugada, ele estava agoniado, incomodado. Ele de pé na janela, olhando para a cidade, olhando para as estrelas, conversava com Deus, dizia ele, uma espécie de conversa para o seu autoconsolo. Dizia ele que representava até que ele estava numa pré-depressão. Mas em um dado momento, ele sentiu que alguém tocou em seu ombro. E ao virar para ver o que era, eis que um espírito ao seu lado materializado. Como ele não o conhecia pessoalmente, ele respondeu, quem é você? Ah, senhor Divaldo, eu sou Manuel, a quem o senhor ora há mais de 10 anos. Eu sou o suicida do trem. Divaldo, eu estou aqui porque percebi que o senhor está muito triste, a chorar. Eu peço para o senhor, não chore. O senhor não pode ficar triste. Isso não pode acontecer. Se isso acontece, quem vai orar pelos necessitados? Por favor, não chore. É muito importante para nós. E suas orações foi muito importante para mim, seu Divaldo. Eu sofri muito. E não sei por quanto tempo. Mas um dia eu comecei a escutar o senhor implorando para Deus para me iluminar.
E com o passar do tempo fui observando que o trem não mais passava por cima de mim e triturava meus ossos. Até que um dia veio uma certa pessoa e me socorreu tirando de cima dos trilhos. Foi um alívio. Naquele dia em diante, eu percebi que estava livre daquela situação. E hoje estou aqui para lhe agradecer por tudo. Não chore. Precisamos de você. Precisamos das suas preces. E assim, meus amigos, limitando um pouco esse acontecimento, reduzindo um pouco essa história, eu levo esse acontecimento a quem assiste este vídeo para que valorizem a prece. Quando em situação difícil estiver nas suas aflições, a prece é uma santa medicina que nos dá a possibilidade de nos ligar com o mundo superior. E levando com boas intenções, é o analgésico que nós precisamos, aquelas 40 gotinhas que nós colocamos na água para nos tirar certas dores. E a prece, assim como aquelas gotinhas, tem também um momento de ativação. Pode demorar 40 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. A prece, ela pode demorar um dia, 2, mas o seu efeito é duradouro. O seu efeito nos traz aquela saúde espiritual que nós precisamos. E assim fica a minha gratidão a todos que assistiram esse pequeno vídeo. Valorizem sua vida. Não desanime. Vá ajudar os outros que precisam mais do que você. Você não sofre mais do que os outros. Não. Você está sendo iluminado. Escutando o que eu estou falando, está sendo acariciado pela providência divina. Olha, se você assistir esse vídeo, compartilhem. Compartilhem. Tem muitas pessoas que precisam dessas palavras. Quando Jesus diz, na casa do meu pai existem muitas moradas, nas entrelinhas, nós só temos essa vida. Minha gratidão a todos.